Boa tarde, minha gente! O TVE Revista agora na sua tarde de sábado, que coisa boa! E no primeiro final de semana juntinhos, a gente vai viajar para o norte e para o sul do Espírito Santo. Lugares de histórias e de belezas inconfundíveis. E por aqui a gente visita a cultura griot. Rose Alvarenga, mestra de notório saber, apresenta a história da panela de barro de Goiabeiras. Está incrível essa reportagem. E quem abre o programa de hoje é a cantora e compositora capixabíssima, Kátia Rocha. O TVE Revista está no ar. Fui criada na ilha sem ser sozinha. Fui desde pequenininha, criada na ilha, na madrugada. Criada na trilha sem ser ilhada. Fui a Porto, poeta, o Porto, o vivo, o morto do Congo. A madrinha da congada. Comi, cresci na panela de barro. Era só eu e ela. Ela me namora e eu namoro ela. Ela me namora e eu namoro ela. Espírito tanto calor e quente. Espírito Santo com febre, com febre, com febre de se sacudir o Brasil. Pequena ponta sudeste, pequeno polegar, mindinha, Mercosul, Merco, Nordeste. Esperto santo moleque, capivara é Deus, ensaiando nome. Menina e boneco de pano. Esperto santo moleque, capivara no lobisomem. Paneleira é Deus, ensaiando o homem. Fui criada na ilha desde criancinha. Minha mãe vem lá de Minas, o meu pai nasceu baiano. Capixaba mesmo é só eu que sou. O povo mais novinho dos Brasis. Esse país, sabido, maneiro, mundano, caçula do mundo, caçula americano, E já que é final de semana, que tal viajar e conhecer um pouco da história, das tradições de um povo que chegou ao porto de São Mateus escravizado. Mas junto com eles, uma princesa, Zacimbagaba. Já ouviu falar? Bora ver a reportagem. Imagina você ser retirado da sua família, das suas terras, do lugar onde você nasceu, da sua casa. Ser jogado num navio como se fosse uma carga, acorrentado, açoitado, num lugar insalubre. Pisar numa terra diferente, num local onde você imaginasse que não existisse. Foi assim que milhares de mulheres e homens negros chegaram ao porto de São Mateus para serem escravizados. Quando os navios negreiros estavam prestes a chegar, havia uma movimentação muito intensa aqui no largo. Até porque, na perspectiva do colonizador europeu, estavam para chegar as mercadorias, que dariam aí a manutenção da economia advinda dos interesses europeus, né? A manutenção das fazendas, da farinha de mandioca, do café, que foi a mão de obra essencial, considerada na época, que movimentava toda a economia local. Dentre os milhares de negros que foram trazidos à força da África, havia uma princesa, Zacimbagaba. A Zacimba tem uma história de que era uma mulher que era muito respeitada entre os seus, né, entre os seus que estavam na mesma condição que a dela de escravizado. E ela não se deixou ser sucumbida pela história ou por tudo que a escravidão, por tudo que o processo escravagista representava. E aí ela, como todas essas outras pessoas que também estavam com ela, resolveram lutar. Ela cria estratégias que a gente chama de estratégias ancestrais, tecnologias ancestrais de luta, para que o nosso povo fosse libertado. O porto de São Mateus, tingido pelo derramamento de sangue daqueles que resistiram à escravidão, é um testemunho silencioso das lutas e tragédias desse passado. Contudo, tornou-se um símbolo de resiliência, força e superação.
é um lugar que também tem muita cultura. Embora ainda silenciada, é um lugar que precisa existir. A gente deve lutar pela existência do porto, desse território, desse chão, com todo o sangue, com todo o suor, mas com todo o amor que ele representa, para que a gente não se esqueça da nossa história. Atualmente, comunidades negras florescem nos arredores do antigo porto, construindo um presente que honra o passado e olha para o futuro com esperança. Eu sinto orgulho de ser negra, adoro, sou linda, né? Amo minha cor, amo tudo. E é só na coletividade, é só no grupo que a gente vai continuar resistindo, porque os nossos nos ensinaram isso, que foi a partir de uma luta coletiva e não uma luta individual. Então, 150 anos se passaram, nós ainda continuamos vivendo um momento pós-abolicionista, porque se a gente pensa num lastro temporal, tempo pequeno, né? Mas ele significa isso, significa continuidade, significa potência de luta. Importante conhecer a nossa história, né? E a nossa equipe saiu do norte e foi para o sul. Ainda hoje nós vamos fazer um rolê em um dos monumentos naturais mais lindos desse estado, o Frade e a Freira, daqui a pouquinho. Porque agora o assunto é samba. O Espírito Santo é um celeiro de sambistas, sejam eles compositores, cantores, mas olha, as mulheres sambistas, elas são um show à parte. Acreditar, ser uma mulher sambista é enfrentar desafios, ter certeza de que o caminho é de muita luta, mas também de muita satisfação. Ser mulher sambista é se respeitar, respeitar a história, respeitar a si mesma, se fortalecer, entender a potência que nós, mulheres, somos, né? Essas mulheres sabem muito bem o que estão dizendo. Grandes nomes do samba capixaba, todas elas reunidas para homenagear e celebrar Dona Ivone Lara. Antigamente as mulheres não tinham reconhecimento profissional na cena do samba, mas Dona Ivone mudou isso e abriu as portas para elas. Passarinho estimado que me deu inspiração nos meus tempos de criança. É mais um degrau, é mais um avanço de tantos outros degraus que a gente vai ter que galgar. Mas fica aí uma retratação histórica com as mulheres, principalmente mulheres negras. Vai mostrar esta saudade, sonho meu. Na história do samba, existem personagens que transcendem o campo da música para assumir um papel de destaque na vida da comunidade. Uma dessas figuras é Ivone Lara da Costa, ou Dona Ivone Lara, mulher preta, carioca, enfermeira e assistente social. No meio disso tudo, o samba. Você começou pelo fim, não me comove o pranto de quem é ruim. Dona Ivone é referência para toda mulher negra, né, desse país, porque ela ensinou, abriu os caminhos, desbravou, foi pioneira. Dona Ivone, ela foi inspiração enquanto uma mulher muito potente no samba, mas ela teve um papel fundamental em todo o processo de reforma da saúde mental no Brasil. Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? As mulheres podem estar onde elas quiserem e que no samba elas fazem toda a diferença, assim como nos diferentes espaços de políticas públicas, políticas sociais e aonde mais elas quiserem estar. Vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Viva as mulheres sambistas! A TVE comemorou em junho seus 50 anos. E a gente recebeu aqui no estúdio o professor e pesquisador José Antônio Martinuso para falar da importância da comunicação pública, a importância da TVE e como a cultura faz parte desse diálogo com a população. Bora conferir o que ele disse? A televisão pública é aquela que vai tratar de duas questões fundamentais.
da cidadania de um povo e da identidade de um povo, da memória de como chegamos até aqui, do que somos e o que pretendemos como uma comunidade, um povo. Enfim, isso é a TV pública. Quando você fala de alguém, você fala da cultura daquele alguém, né? Dos valores, dos afetos, dos desafios, da história, dos sonhos, dos projetos. Então, falar de cultura é falar da própria existência de um povo que é feito de pessoas. É crucial você entender que a cada dia você se constrói e se constrói no líquido amniótico da cultura. A natureza presente na exposição Foliar. As obras que estão no Parque Botânico Vale em Vitória e em Linhares promovem interação, principalmente com as crianças. Confere aí. A exposição Foliar é composta por 3 esculturas. A maior tem aproximadamente 4 metros de altura e 10 de comprimento. 2 estão no Parque Botânico da Vale em Vitória e a outra na Reserva Natural Vale em Linhares. De autoria do casal de artistas Felipe Barbosa e Rosana Ricaldi, as peças são vivas. Até o fim da mostra, estarão em constante transformação. Ela tem uma estrutura metálica por dentro que ninguém está vendo, tem uma fundação, tem toda uma engenharia por trás disso. E essa pele vegetal, que é como os artistas chamam, ela é feita com mais de 20 espécies de palmeiras que são encontradas na Reserva Cultural da Vale, lá em Linhares. Uma escultura viva, ela vai se transformar ao longo do tempo, então a gente tem aqui até o dia 8 de setembro para acompanhar um pouco a transformação delas no espaço e no tempo. E as obras também promovem uma interação na prática, gente. Olha aqui as crianças aprendendo sobre meio ambiente, cultura e arte. Deixa eu ver aqui o que essa menininha está fazendo. Como que é seu nome? Ana Clara. O que você está fazendo aí? Eu estou procurando bichinho. Bichinho? Mas por que você está fazendo essa atividade? Porque é sobre a arte. A arte vem em planta, então toda arte tem que ter um animal. Você gostou disso? Sim. Seres imaginários que instigam o mistério, a fantasia e a própria imaginação. O que parece mais uma brincadeira para os pequenos tem importância fundamental na formação do ser. A arte e educação nos espaços não formais de educação, como o Museu Vale, a gente consegue fazer um par com a escola e aí a gente vai colocando e acrescentando na formação deles, não só para a disciplina de artes, mas nessa interdisciplinaridade que a arte propõe. Então daqui eles vão co-criando, vão confabulando na própria escola, vão começar a observar esses espaços, não só da sala de aula, mas também da própria casa, do caminho para casa, e eles vão acrescentando o olhar e tendo um novo repertório para o mundo, para as vivências, enfim, para a sociabilidade mesmo. A exposição acontece até 8 de setembro e não paga nada para apreciar, interagir e se conectar. Toda a programação do Museu Vale ela é gratuita, ela é livre, né, classificação livre. Aqui no Parque Botânico acontece de terça a domingo, das 8 às 5 da tarde. E lá na Reserva em Linhares é de terça a domingo, das 8 às 4 da tarde. E chegou a hora do nosso passeio lá pelo sul. Bora dar um rolê em um dos monumentos naturais mais lindos do estado. Quem nos leva até lá é a repórter Natália Vicente. Uma pedra grande, muito grande. Uma pedra que perto do topo divide-se em duas, o frade e a freira. Quase 700 metros de altitude em relação ao nível do mar. Granito puro. O rochedo fica entre os municípios de Itapemirim, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul. Para chegar aos pés dele, uma única estrada. E como sacode, hein? E depois mais ou menos de 15 minutos subindo aí essa estrada, a gente chega praticamente aos pés aqui da pedra e já dá para avistar ela lá, ó. E ela se revela de uma maneira muito diferente. Sabe aquela onde parece a cabeça do frade? É uma pedra grande sendo equilibrada por outra pedra. Linda e imponente. Parece uma guardiã. Lá do alto, sozinha, abraça todo o vale.
eu não posso nem imaginar há quantos e quantos milhões de anos que ela tá aí, o que essa pedra já viu. O professor e historiador Luciano Moreno há muitos anos estuda a rocha e nos conta o que influenciou para ela ser assim, do jeito que é. Isso aí é a própria natureza, né? Dependendo da época que a Terra, essa idade geológica que a Terra tem, isso aí, essas movimentações tectônicas, as movimentações do próprio planeta acabam gerando esse tipo de protuberância, né? De granito especialmente, né? Junto com a ação do tempo, né? A chuva, o vento, vai acabando esculpindo essas pedras. O Frade a Freira também tem algumas curiosidades. O nome, por exemplo, é por causa de uma lenda local. O frade, né, teria se apaixonado pela freira e aí, por conta dessa união improvável, né, o Deus teria criado uma forma de castigá-los no primeiro momento, segundo uma visão dessa lenda, né, transformando os dois em pedra. E tem uma outra parte também dessa lenda que fala que foi uma forma de preservar o amor dos dois. Agora, olha só, a gente está próximo à pedra, mas dá pra gente se aproximar ainda um pouquinho mais? Sim, é muito fácil chegar até lá. A gente não consegue ir até no topo, né, mas um bom pedaço a gente consegue visitar, sim. Sebo nas canelas e partiu trilha. Professor, aqui o ar já até falta um pouquinho, né? 1,5 km subindo aí, já chegamos aqui na parte final para ficar próximo à pedra. Exatamente. Agora faltam 100 metros que a gente vai atravessar aqui a Mata Atlântica, um trecho dela, para chegar até a base do Frade. A Mata Atlântica nos abraça. O tipo de vegetação encontrada em toda essa faixa litorânea que nós temos, né, do norte a sul do país, e que tem sido, né, agredida com o tempo, mas ainda bem que existe a preservação. Árvores e o mais puro verde. Bora então subir mais um pouco? A gente, na hora do trajeto, tem alguns pequenos obstáculos, mas nada que impeça a nossa passagem. Às vezes uma árvore cai, às vezes prejudica o caminho, mas é a própria natureza, isso aqui é a própria natureza. É bacana, é uma aventura aqui no meio da mata para desbravar esse local, chegar bem pertinho. E não demora muito pra gente chegar. Ah, meu Deus, olha lá, não deu nem 5 minutinhos e a gente já consegue observar as duas pedras ali, né, se aproximando, na verdade a gente se aproximando delas, professor, e é incrível a vista que estamos tendo agora. Do alto, tudo parece tão pequeno. Daqui conseguimos ver o final da Serra da Mantiqueira, que começa lá no Rio Grande do Sul. As nuvens que envolvem o lugar criam um cenário único. Cenário que também foi responsável para grandes disputas. A gente tem que lembrar que os portugueses conseguiram, através das bandeiras, né, descobrir ouro no interior do Espírito Santo. As pessoas falam normalmente Minas Gerais, mas na verdade era Espírito Santo ainda quando o ouro foi descoberto. E para tomar medidas para impedir que houvesse o contrabando ou algum tipo de crime parecido, o governo português, a coroa portuguesa, proíbe o trânsito de pessoas por esse território, aproveitando a mata que havia ainda aqui e a presença de índios, bravios. Então isso tudo vai servir como se fosse uma barreira verde, né, como costuma se dizer normalmente. Essa é a Pedra do Frade da Freira. Símbolo de aventura, beleza, história, natureza. Em cada fenda, em cada contorno, há uma história para contar, uma jornada para explorar e uma conexão com a natureza que nos envolve. Aqui, somos lembrados da vastidão e da complexidade do universo, convidados a refletir sobre o nosso lugar dentro dele. É muito importante que essas pessoas também tenham essa consciência, né, utilizar economicamente a terra, mas também preservar para que não possa ter futuros problemas. As imagens que você viu na reportagem são de Marco Roche e Maicon Costa. E ele começou a cantar ainda pequeno. Foi inspirado pela família, tocou na igreja, é fera na bateria, no violão. Com vocês, Joey Caetano.
Eu quero alcançar pessoas com a minha arte. Levar vida, levar uma perspectiva de beleza para as pessoas. Tá chovendo flor, amor. Tá chovendo amor, minha flor. A previsão do tempo diz que é nosso momento. Me chamo Joey Caetano, sou cantor e compositor. Nasci em Vitória, Espírito Santo, cresci em Cariacica. Eu tenho muitas recordações musicais. Na minha casa sempre teve som ligado, música tocando o tempo todo. Lembro dos meus pais cantando na igreja, meu pai tocando teclado e cantando, minha mãe cantando. Das histórias que os meus tios tocavam violão, tocavam instrumentos de corda, meu avô. Com 6 anos eu já tocava, já conseguia ter noções rítmicas, ali eu comecei a tocar na igreja. Hoje eu toco bateria, que é o meu instrumento que eu dediquei alguns anos estudando. Eu sempre toquei violão, né? Desde os meus 10 anos comecei a tocar ali, mas nunca foi uma coisa que eu tirei para estudar e dediquei muitos anos da vida. Para mim é um instrumento que é meio que uma extensão de mim, assim, eu gosto de ter ele por perto sempre, né? Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Eu comecei a escrever, eu tinha uns 15 anos, mas era falando sobre solidão, porque é um assunto que me intriga muito. Inclusive, eu trato isso nas músicas que eu venho lançando. Eu não falo só de amor, não que amor seja uma coisa pequena. Amor é uma coisa muito complexa. Mas eu trato também desse lugar de estar sozinho. Como eu comecei na igreja, eu tenho muitas referências até hoje da igreja. Kleber Lucas. Na adolescência eu tive contato com o MPB. Então, Djavan, Milton, Gal. Rosa amarela, voz de todo grito, gosto tanto dela assim. Eu tento transitar entre a MPB, a música popular brasileira, e o Rhythm and Blues, né? o R&B. São duas coisas que eu sempre estou ali, mas nada me impede de eu fazer outras coisas, inclusive o meu último lançamento, Jeito Singular, eu trago elementos de ska, de reggae. A ideia é realmente trazer um ano repleto de lançamentos, repleto de coisas bonitas, coisas que a gente já vem idealizando há um tempo. Então eu lancei esse ano Transborda. Encosta na minha pele, transborda esse coração que só faz te amar. Lancei No Todo. Já caminhei demais sozinho, perdi tempo demais sozinho. E tem mais algumas outras para sair. E no final de tudo isso, terá um EP. É que na verdade desandei, persegui, não achei. 3x4 porque é o meu primeiro trabalho enquanto EP, enquanto conjunto. E eu queria trazer identidade, uma ideia de identidade. No todo sem você, no todo sem amar. Me deixa à vontade, que me deixa descansado e completo é música. Aquele shot e me arriscar até não me deixar. E agora a gente vai conhecer a história das paneleiras de goiabeiras, do barro até adquirir aquela forma da panela tão tradicional, né, que a gente conhece, que aliás o mundo conhece. Tem muita história para ser contada e nós conversamos com uma das mestras de notório saber cultural, a Rose Alvarenga. Bora junto com a Débora Sattler aprender a história dessas guerreiras capixabas? O TVE Revista veio até Goiabeiras, território ancestral das mestras do notório saber cultural, as paneleiras. E quem vai nos ensinar este ofício feminino é Rosinéia Alvarenga. Rosi! Cheguei lá de casa! Oi, Débora. Bom dia, querida. Pode chegar para nós começar a aprender as panelas. Pode dentro! Como é que responde? Ô, de fora. Ei, mestra Rose! Bem, querida. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá? Vamos lá. Isso é uma honra. Rose, que lugar lindo! Maravilhoso. Eu tô muito animada para começar a fazer as panelas. Vamos começar agora. Vamos começar agora. Bota a mão na água, um pouquinho. Vai girando a tauba.
Ó, para dar o formato da panela, tá? Ó. Tá vendo aqui, Débora? Rose Alvarenga aplica a técnica de mais de 4 séculos. Sua memória é acessada. Revive Dona Palmira, sua mãe mestra paneleira. Eu, quando fiquei desempregada, eu pensei, nossa, eu nunca gostei de ficar dependendo do papai e mamãe. Eu sempre gostei de ter meu dinheirinho. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou olhar minha mãe fazendo a panela no quintal e vou fazer, até meu ganha-pão. Junto com Rose, acesso à minha memória mais profunda. Sou bisneta de paneleira e ganhei de minha avó a relíquia de sua mãe. Essa cuia, ela tem 100 anos, Rose, era da minha bisavó, que era de família paneleira, Fernandes do Vale, e ela foi embora desse território, porque ela passou no concurso, foi para o noroeste do estado e deixou essa cuia e essa pedra para mim. Mas eu não sei como usa. Eu queria que você me ensinasse, por favor. Sim, eu tô aqui para isso. Você pega a cuia desse modelo aqui, aos dedinhos, assim, tá certo. Aqui, olha aqui, ó. A casca para fora. A casca para fora e os dedinhos. Aí o que você vai fazer? Ó. Ela vai dar um acabamento. Para o acabamento. A ferramenta, né, o instrumento, a paramenta que modela. Muito importante. Muito importante. Então a paneleira tem a sua cuia. Toda paneleira tem a sua cuia. E a pedra, Rose, a pedra do rio? A função da pedra é o seguinte, depois da panela virada, tirado, modelei fundo, deixar secar, aí que eu entro com a pedra. A pedra para polir a panela, para a panela ficar lisinha. Porque a panela não pode ir para fogueira sem antes ter lisada, tá? Polida. Porque ela fica muito assim, crespa, rústica demais. E assim, com a educação popular difundida por Paulo Freire, o conhecimento aliado ao saber cultural, o ofício das paneleiras sobrevive, resiste e ganha força de vida na contemporaneidade. As panelas que giraram e giram mundo afora. Rose, essas panelas, elas têm um valor estimado internacionalmente, né? O Espírito Santo é reconhecido pelas panelas. E o que te dá mais emoção ao entregar uma panela, né? Ao ver que você tem a sua marca na panela? A emoção é uma coisa maravilhosa, saber que as pessoas estão usando, cozinhando aquela panela que foi feita nas minhas mãos. Isso é muito lindo, muito emocionante. E quando você está fazendo, você está pensando em quê, Rose? O que você traz de pensamentos na hora de fazer para aquela pessoa que você nem sabe que vai entregar, né? Na verdade, a gente se dedica tanto que não pensa nada, tipo a terapia. Você bota a mão no barro, ali você vai levando, que eu pensava que não está pronto. O Galpão das Paneleiras, à beira do Manguezal, foi inaugurado no início dos anos 90, um marco de conquista das paneleiras. O local, além de ser um ponto de encontro, produção e queima, é uma importante vitrine para a Rose. As paneleiras de hoje descendem de paneleiras do ontem, que com a mão no barro educaram e sustentaram suas filhas e famílias. Essa Dona Palmira, minha mãe, é pioneira, ela deixou esse legado para mim, tanto que ela está aqui, eu trabalho na entrada do galpão. No galpão, o trabalho é dividido, produzido em 4 partes. O trabalho masculino do barreiro, que traz a bola de barro do mangue vermelho do Vale do Mulembá, e do queimador, que queima a panela no fogo a 800 graus Celsius. Já os ofícios femininos é açoitar com a muxinga o tanino nas panelas, a alisadora, que alisa a panela com a pedra do rio, e a mestra do notório saber cultural, a paneleira, que com seu manusear artístico dá vida ao barro, que em suas mãos forma um círculo infinito. Goiabeiras, árvore frutífera que espalhou a cultura tradicional capixaba das paneleiras e que ganhou notoriedade internacional. Não vai deixar o mangue morrer, não vai deixar o mangue acabar. O barro é nossa herança, identidade, e quem cuida é quem mora lá.
Sensacional, né, gente? Olha, a dica agora é um cineminha. Bora curtir? Quem dá as dicas pra gente do que tá rolando por aí é a Cariana Ferreira. Bora ver. Ei, gente, bora de mais uma agenda de cinema? Então pega a pipoca e vamos começar essa sessão. Estreia no Metrópolis o longa Nosso Verão Daria um Filme, de Zacarias Mavroeides. No filme, dois amigos que estão passando alguns dias em uma praia em Atenas começam a reviver momentos do último verão como se fosse um filme. Όση αγάπη και να σου δώσω εγώ, για σένα η γκόμενη θα είναι πάντα προτεραιότητα. Άσε με μένα να λυσάω με την ταινία, να λυσάξεις και εσύ με τους γκόμενους με την ησυχία σου. Outra estreia por lá é o drama Aquela Sensação que o Tempo de Fazer Algo Passou, dirigido por Joana Arno. A comédia dramática traz a história de uma mulher de 30 anos que se sente constantemente frustrada em todas as áreas da vida. Wonderful pink lamp that I found on the street. Oh, a salt lamp. It's like a thing for lonely people. No Cine Jardins, entra em cartaz A Grande Fuga, do diretor Oliver Parker. O filme se passa em 2014 e acompanha um veterano da Segunda Guerra Mundial que foge da casa de repouso em que vive e viaja para a França. Where is he? He's disappeared off the face of the earth. He's in France. Bonjour. At 90. Well, he has done it before. Only then, of course, they were shooting at him. E tem mostra com muito filme nacional. É a Semana do Audiovisual São Paulo, que vai até o dia 14. E os filmes estão todos online, de graça, na plataforma Seda Play. Uma das produções disponíveis é o filme capixaba Macumba, de Emerson Evans. No Sesc Glória tem Cine Sobremesa com sessões de quarta a sábado às 12h30. A entrada é gratuita e para conferir outras informações, basta acessar o Instagram do Sesc Glória. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima sessão. E outra dica para esse final de semana é passear pela arquitetura do nosso estado. A Igreja do Rosário de Vitória foi reaberta para visitação pública no mês passado. Ela é a única igreja com estilo barroco na nossa capital. Antes da reabertura, nós fizemos uma visita à igreja e contamos agora para vocês a história desse monumento religioso. Em 1765, o Brasil vivia o período da escravidão. Tudo era negado, inclusive o direito à fé. O povo preto não podia frequentar as igrejas dos senhores feudais. Aí então, Igreja do Rosário, com pedras e cal, erguida pelas mãos calejadas dos escravizados, em um terreno doado pelo capitão Felipe Gonçalves dos Santos, distante do núcleo original da cidade de Vitória. O Morro Pernambuco, como era chamado aqui, era a periferia do centro da cidade, né? E diz então para essas pessoas, olha, vocês que são devotos do Rosário, né, em sua maioria pessoas negras, vocês têm esse terreno para construir a igreja e um fato curioso, vocês têm 2 anos para construir essa igreja, porque a gente quer vocês o quanto antes fora dos nossos cultos, das nossas celebrações. Eles constroem em 1765, essa igreja está pronta e aí aqui começa a se reunir então a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Considerada a única igreja com estilo barroco na capital, possui 4 altares. Em um deles, a imagem de Nossa Senhora do Rosário. No interior, nave, capela-mor e sacristia. No corredor, ainda hoje, ossos dos antigos membros da Irmandade. As imagens religiosas de santos e anjos da Igreja Católica estão por todo lado. Já do lado de fora, uma casa de leilão, que arrecadava valores para compras das alforrias dos escravizados. Cada detalhe da igreja foi meticulosamente construído para aquele período. Inclusive, os ossários foram pensados porque os cemitérios públicos não aceitavam corpos de negros alforriados e nem de escravizados.
A Irmandade do Rosário, ela tinha essa certeza, a pessoa se associava, se tornava um irmão e recebia como um dos benefícios o direito, então, de ser sepultado aqui na Igreja do Rosário, nesse cemitério, por 5 anos, e depois também eram retirados os restos mortais e eram colocados nos ossários nas paredes, né, que nós também ainda temos aqui tudo isso conservado. No final do século XVIII foi acrescentada a Torre Sineira, sino do período imperial, com o símbolo do brasão da coroa portuguesa. Em 1833, já no século XIX, aconteceu um fato curioso: a famosa disputa entre Peroás e Caramurus. A Irmandade de São Benedito originalmente se reunia no convento de São Francisco. E aí, essa irmandade que se reunia no convento de São Francisco é impedida de sair com a procissão no ano de 1832. Né? Esse impedimento causa uma certa revolta, e aí no ano de 1833 acontece que um grupo de pessoas se organiza e retira a imagem de São Benedito, que é essa que está aqui e figura no altar direito da Igreja do Rosário, retira essa imagem do convento de São Francisco e traz para a Igreja do Rosário. E a partir disso você cria 2 grupos no centro de Vitória, os Peroás e os Caramurus. Isso resulta em brigas, em procissões que terminavam em pancadaria, várias situações assim que constituem o histórico, o imaginário, a fantasia, renderam até mesmo peças de teatro que já foram montadas, musicais. Com licença do senhor moço. Ao longo dos anos, o local passou por diversas reformas, mas manteve as características originais da construção. Em 1946, se tornou Patrimônio Histórico Nacional e tem até hoje como principais devoções Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. E um ponto importante aqui, é um ponto turístico, parte da história do Brasil. Então, para a gente do IFAM, é excepcional manter vivo a cultura do local e principalmente a edificação, a arquitetura, que é parte da nossa história. Ei, cavalo, que puto aguenta, olho, cavalo. Até hoje, a Irmandade de São Benedito do Rosário continua zelando pela igreja. Todo dia 27 de dezembro, acontece a procissão mais tradicional do estado a São Benedito, levando centenas de fiéis ao centro de Vitória. Como a dona Neuci, que aos 98 anos ajuda de todas as formas a manter a memória da igreja viva. Por carinho e devoção que eu tenho, eu quero ver São Benedito ali, que ele é tão lindo, né? Quando sai na procissão é tão bonito. São Benedito morre em 1590 e em 1600, no século 1600, ele já é cultuado aqui antes mesmo de ser santo. Então, antes de ser santo, São Benedito já era venerado e cultuado aqui em Vitória. A história da igreja de Nossa Senhora do Rosário é um símbolo da resistência do povo preto e das pessoas que até hoje a mantêm viva. Muito bom, né, gente? Não fica o convite, vá ao centro de Vitória, conheça a nossa história através das nossas igrejas. E aí fique atento aos dias e também aos horários de visitação. A Igreja do Rosário vai funcionar sempre das quartas às sextas-feiras, de 1h às 5 da tarde. Aos sábados também será aberta a visitação, de 9 da manhã até 1h da tarde. E a gente encerra o TV Revista de hoje te convidando para ficar aqui, ó, ligadinho com a gente na tela da TV. Tem muita coisa boa rolando na nossa programação nesse final de semana. E segunda-feira, que tá logo ali, eu tô de volta e te espero, 12h45. Beijo, gente! Até segunda! Amarela é a luz da vela que aquece o tom azul do blue. Solitária é a lua da janela que entra e me seduz. E nessa
Nessa hora é que eu me rendo e te entrego o meu sentimento nu. Quanta calma na alma de quem canta no tom azul do blues. Quantos corpos seguem sinuosas tramas em Kama Sutra. Nessa hora é que eu me rendo e te entrego o meu sentimento nu. Inevitável blues que aconchega as paixões sem fim. Indescritível blues quando traz de volta os sonhos que tivemos quando éramos assim. Quanta calma na alma de quem canta no tom azul do blues. Quantos corpos seguem sinuosas tramas em Kama Sutra. Nessa hora é que eu me rendo e te entrego o meu sentimento nu. Inevitável blues que aconchega as paixões sem fim. Indescritível blues quando traz de volta os sonhos que tivemos quando éramos assim.